Gente, hoje o nosso episódio é para falar de saúde, de beleza. Você que está de mal com o espelho, há muito tempo você não consegue, sabe, olhar para você e se admirar da maneira que você é, porque você é linda, lindo do seu jeito, só você que ainda não sacou os detalhes, entendeu? Hoje nós vamos falar com um especialista de hormônios, endocrinologista. Ele é um mestre, ele é professor, vai tirar todas as suas dúvidas sobre essas injeções da moda, essas dietas que você emagrece não sei quantos quilos em pouco tempo. Vamos falar com o Dr. Nardo, que é um grande amigo, um médico com muita especialidade na saúde hormonal de todos nós. Tudo bom, Dr. Nardo? Tudo bem. Assim, seja bem-vindo. Muito obrigado. Assim, muito feliz de estar aqui com você, tá bom? Assim, você não sabe o tamanho do orgulho, da felicidade de você ter me ligado para me chamar para vir aqui, sabia? É muito bom poder... Os amigos todos, quando eu falei assim, sabe o que eu vou levar no meu podcast? Doutor Nardo, caramba, o Maurício Cacchione falou, o Bruno, aí eu não lembro todos, mas uma galera ficou torcendo. Então é bom ser querido, né? É, muito bom. Parabéns também, tá? A gente fazer o bem é bom, né? É bom. E você tem isso assim como, né, uma bandeira. Todo mundo que fala, eu nunca vi ninguém falar mal, pelo contrário, só grandes elogios. Que bom, né? Ser professor num momento onde está todo mundo tomando hormônio e a galera não quer ouvir. Como é que é a sua vida? Me conta, Nardo. Então, assim, é muito difícil, né? Por mil motivos. Primeiro, que eu acho que no começo, né, a gente precisa que isso fique sempre muito claro, né? Assim, lá no começo, lá atrás, né, eu acho que eu também achei que eu ia achar uma dose de hormônio que não fizesse mal. Né? Assim, ó, mas eu acho que, graças a Deus, há tempo, né, eu consegui perceber que não tem isso. Né? Assim, eu já vi paciente fazendo reação com doses baixíssimas de hormônio, né, e que a gente percebe que eu não tenho como dar segurança. E esse é o problema, né? Assim, porque todo tratamento que a gente vai dar, a gente precisa de eficácia e de segurança. Sim. Certo? Assim, ó, se eu não tenho como dizer cientificamente nada que comprove não que os hormônios não, e aí você precisa entender assim, né, pesar custo-benefício, né? Se eu tenho indicação, vai valer correr o risco, né? Por exemplo, meus pacientes transexuais, certo? Assim, ó, para eles vale correr o risco, né, do uso do hormônio. Sim. Certo? Assim, ó, porque é importante, mais importante, né? Então o custo, né, assim, ó, vai ficar menor do que o benefício que ele vai ter. Doutor Nardo, nosso endocrinologista, que eu tanto admiro e respeito, os hormônios matam? Então, os hormônios aumentam o risco de você morrer, né? Muito ou pouco? Muito. Muito? Né? Muito. De 0 a 10? De 0 a 10, então, tem alguns trabalhos que mostram, são trabalhos retrospectivos de análise de prontuário, né, que aumentam em 3 vezes a mortalidade, né, nos usuários de hormônio, certo? E tem alguns estudos pós-mortem, né, ou seja, de autópsia, e para começo de conversa, assim, a média de idade era de 29 anos. Né? Então, assim, nesse estudo específico, eram 33 autópsias com a média de idade de 29 anos, todos, né, com morte, né, de causa cardiovascular, sem história pregressa ou história familiar que justificasse uma morte tão jovem por causa cardiovascular, né? O que ligou, né, todas as mortes ao uso dos hormônios. Doutor Nardo, é tão importante a sua fala, porque às vezes a gente vê, eu que ando muito pelo Rio de Janeiro, o personal que troca com o aluno uma dica de uma injeção que vai te deixar mais... Essas bombas que as pessoas não se consultam com médicos, e são os hormônios, né? Eles têm matado muita gente e deixado muita gente agressiva, não é verdade? Sim. E as pessoas não sabem porque estão perdendo o casamento, às vezes não sabem porque está perdendo o trabalho, não sabe porque se perdeu na vida. Então, esse mesmo estudo retrospectivo, né, ele mostra que aumenta em 9 vezes, né, a chance de cometer crime. Nossa. Né? Então, 9 assim, vezes é muita 9 coisa. vezes é muita coisa, né? Muita então, coisa. A gente precisa entender que é um efeito do hormônio aumentar a agressividade, e isso muitos atletas,
né? Assim, mais lá atrás, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem menos, mas assim, usavam o hormônio para a competição justamente porque o aumento da agressividade era importante, né? Para a competição. Propositalmente, então? Sim, sim. Que né? coisa. Além da performance, né? A agressividade também aumenta. Então, né? olha aí. Né? Uma dica de um médico renomado, assim, muito respeitado, para você que às vezes está pegando dica com a sua amiga que está mais volumosa, está forte. Então, cuidado. E uma outra coisa, assim, quando a gente fala assim, ó, porque pegou a dica com alguém que não é médico, assim, o que a gente precisa entender é que hoje o que a ciência mostra, né, é que também com acompanhamento médico, eu não consigo dar segurança ao meu paciente, certo? Que então, honesto isso. Não é isso que vai fazer diferença, certo? Assim, ó, por quê? Porque a grande questão é a gente ser transparente quando a gente passa as coisas, né? Porque se eu vou passar alguma coisa para o meu paciente, a minha obrigação como médico é dizer o que eu estou passando, por que eu estou passando e o que aquilo ali vai fazer no seu organismo, certo? Assim, ó, isso é mandatório na consulta, né? Porque, senão, eu viro um dono da verdade e um passador de receita. Sim. Certo? E não é isso que a gente busca, né? Busca tá bom? cuidar da vida, né? Sim, sim. Agora, quais são as bombas mais famosas, porque o meu TDAH não deixa eu lembrar de todas, mas que a gente vê a galera tomando muito popularmente e que o senhor falaria assim, ó, essa e essa, não. Nenhuma é segura. Nenhuma é segura. Não tem como eu falar para você assim, que uma é mais segura do que a outra. O que muda é assim, vamos tentar entender. Algumas são sais de testosterona, né? Que o pessoal chama de bioidêntico. É bioidêntico por quê? Porque é a própria molécula da testosterona, né, com um veículo para que a gente possa introduzir no organismo, vamos entender dessa forma, né? Então, essas são as chamadas bioidênticas, né? Então, a gente tem enantato, propionato, cipionato, né? Decinato, decanoato, ou seja, eu tenho vários sais de testosterona, todos eles são bioidênticos. E para a gente entender o que é o bioidêntico, né? Assim, ó, o remédio para tireoide, aquele comprimidinho, né? Assim, que a gente tem várias levotiroxinas, né? Ele também é um hormônio bioidêntico. Por quê? Porque ele imita, tá, o hormônio tireoidiano que a gente produz no corpo, certo? Então, isso é ser bioidêntico, né? Não é que é melhor, tá? É porque é parecido com o do corpo, né? A insulina que a gente dá para os pacientes diabéticos, ela é um hormônio bioidêntico, tá? Se ela for a insulina. Hoje, nós temos os análogos de insulina, né, que são a molécula da insulina modificada, tá, em um ou outro aminoácido para que tenha um tempo de ação maior ou menor, né, e com isso evite a gente ter efeito colateral, que é a hipoglicemia. Nossa. Certo? Então, assim, ó, tem tudo isso, né? E aí, a diferença é, eu posso ter um sal bioidêntico, ou eu posso ter uma substância química como a nandrolona, como a oxandrolona, como o estanazolol, né? Assim, como a boldenona e vários outros, né? Assim, como o Proviron também é um mais antigo, mas que também ainda se usa, né? Assim, esses são substâncias químicas derivadas da molécula e que ligam o mesmo mecanismo dentro do corpo. Entendeu? Sim. Ou seja, essa é a diferença. Mas todos eles oferecem os mesmos riscos ou alguns riscos específicos da molécula. Tipo, já tem algum estudo que a pessoa que usa hormônio, ela vive 10 anos menos? Tem alguma coisa parecida? Não, assim, falando do tempo, não, né? Não. Assim, o que a gente tem são essas questões, né? Assim, do aumento da mortalidade, do aumento do risco de cometer crime, né? Certo? Assim, e você tem aumento do risco de outras patologias, porque, na verdade, assim, a gente pode fazer acne grave, certo? Tem a queda de cabelo, né? E tem a transformação dos órgãos também, da mulher principalmente, né? Sim, sim. Quando toma muita bomba, a parte íntima da mulher cresce de uma maneira assustadoramente. Exatamente. Tem que ter cuidado. Né? Tudo isso, assim, está ligado. Além do que, a cintura também muda na mulher. A cintura fica mais larga. Mais larga, exatamente. Né? Por quê? Porque você masculiniza. Né? Assim, no sexo feminino, a quantidade de hormônio masculino, né, assim, ó, é pequena.
né? Por quê? Assim, ó, porque assim, se a mulher tivesse testosterona, né, ela tinha testículo. Entendi. Né? Então, assim, é normal ser baixo, né? Assim, ó, porque o papel da testosterona no sexo feminino, né? Assim, são os caracteres sexuais secundários e a libido, certo? Sim. Assim, ó, mas a libido é um detalhe muito importante, porque muitas vezes justifica-se o uso da testosterona por conta da queda de libido. O que a gente precisa lembrar é que a libido é multifatorial e põe multifatorial nisso. Não é só a testosterona, certo? É porque só falam dela. Só falam dela, né? Mas, assim, ó, principalmente o psique, né? Assim, ó, é como se fosse assim, no homem, tá? Assim, ó, a libido, tá? É dirigir um carro automático, certo? Sim. Na mulher, é pilotar um avião, um Boeing 747, sim. né? Assim, ó, então, é assim porque são organismos distintos, né? Assim, biologicamente, cada um tem o seu papel, né? E isso é importante que as pessoas entendam. Mas aí a questão estética, né? Assim, acabou ultrapassando isso, né? E o triste a gente vê muita coisa nas redes sociais, né, que também tem muito filtro, que também tem muito... Como é que são os outros negócios lá? Mexem, né? Mexem na imagem, certo? E aí, às vezes, os pacientes... Photoshop. Isso aí, né? E aí às vezes, os pacientes querem atingir uma coisa que não é real. Que não existe, né? Exatamente. Que nem a vida perfeita. Você vê no Instagram, a pessoa só mostra, desliga ali, está todo mundo triste, brigando. Sim. Não é verdade? Exatamente. Doutor Nardo, agora uma pergunta muito especial. Estamos aqui com o doutor Nardo, especialidade assim, extrema em hormônios, um homem muito renomado, um médico muito respeitado. Teve um caso vários, mas um abalou o Brasil, que foi um rapaz bem jovem, bem forte, que deu 61 socos no rosto de uma jovem que nunca mais irá poder sorrir. Então, ele acabou com a vida dessa jovem. O senhor acha que, pelo jeito que ele é forte, o senhor acha que pode ter tido ali influência também das bombas? Então, assim, ó, é um caso a se pensar, né? Porque a bomba torna a pessoa mais agressiva. Sim, aumenta muito a agressividade, né? Assim, e na literatura científica a gente tem casos relatados de surto psicótico pelo uso do esteroide. Sim, né? Então, assim, isso pode acontecer, né? Como eu disse, assim, aumenta a chance de você cometer crime, né? Tem um documentário também no Netflix que é um casal de fisiculturistas, né? Eu assisti, muito né? bom, assim, muito bom. Legal também. Que ali, né? Poxa, eu acho que ela matou o marido, não foi? Exatamente. Porque de tanta bomba que eles tomavam ali, acabaram se perdendo. A agressividade, então, é algo que exacerba, né? É como se você perdesse o filtro. Meu né? Deus. Entendeu? Assim, ó, e isso assim, atrapalha até na vida social, né? Assim, na vida em comum, na vida em comunidade, que a gente precisa de respeito um ao outro. Né? É verdade. Já não bastasse as diferenças todas. Mas hoje criaram um padrão. Que, assim, eu falo para a mulherada que me segue, pelo amor de Deus, lindinha, segue o seu padrão, a sua beleza, porque todo mundo é tão único, é tão lindo. Criaram um padrão, doutor Nardo, que a mulher tem que, hoje... Antigamente era exibir uma bolsa, hoje é exibir o shape. Se a mulher estiver sarada, ela está assim, no auge do glamour dela. E isso pode custar a vida dela. O que o senhor teria a dizer para essas mulheres? Então, uma pergunta que muitas vezes é feita no consultório é assim, né? Nardo, qual é o meu peso ideal? Né? Boa. Assim, ó, qual é o peso ideal? Né? Assim, ó, o peso ideal é aquele que você se sente bem, né? Assim, ó, eu não determino para paciente nenhum, né, aonde ele tem que chegar, né? Assim, por quê? O que eu quero? Eu quero que o meu paciente esteja bem, né? Então, às vezes, fazer aquele paciente perder 20, 30 quilos, né, não é uma realidade na vida dele, né? E por que eu vou me tornar desconfortável o suficiente para fazer com que ele saia da onde ele quer? Assim, ó, eu preciso ter, né, essa flexibilidade, né, para saber o que é saúde. Mas aí a gente tem que falar de saúde física e saúde mental. Né? A saúde física anda muito as duas andam muito coladas. Né? E aí, quando eu me torno, né, não uma pessoa que auxilia, porque isso é uma coisa também que eu repito muito, né? A minha profissão, como muitas profissões, né? Assim, ó, a minha profissão é assistencial,
Entendeu? Assim, e eu preciso levar isso, né, assim, ó, a ferro e fogo. Por quê? Porque quem vai me procurar, independente do motivo, está precisando de ajuda. Sim. Certo? E eu não posso esquecer disso. É. Né? Então, assim, quando a pessoa já chega com uma dificuldade e eu me torno mais uma dificuldade ou mais um obstáculo, mais né? uma história assim, impossível que ela já está vivendo, né? E aí, assim, como é que ajuda alguém assim, né? Assim, fica difícil, né? Então, mas não tem assim, a obesidade mata também, né, doutor? A obesidade mata também. Então, mas o interessante, Verônica, é que com a perda de 10% do peso inicial, né, você já melhora quase todos os parâmetros metabólicos. Né? Assim, então, os parâmetros de saúde melhoram muito com uma perda de peso não tão significativa. Né? Porque a obesidade é uma doença, por quê? Né? Por que a obesidade é uma doença? Se a gente compra um carro 0 quilômetro, tá? E a gente passa o tempo inteiro com o pé no fundo do acelerador, certo? A gente força o motor, não é? Assim, ó, pronto. A obesidade é isso. Ela força o funcionamento do organismo. Meu coração precisa funcionar mais, meus vasos precisam funcionar mais, meus ossos vão suportar mais peso, né? Então, tudo isso vai começando a ficar sobrecarregado. Por isso ela é uma doença. Certo? Porque se eu deixar assim, a chance de dar defeito é maior. Você sabe que o SUS não trata a obesidade como deveria. Deveria ter um hospital com especialidade, né? Porque as pessoas estão morrendo. Por exemplo, nas comunidades, doutor Nardo, sabe o que acontece? Não tem carro que leve uma pessoa de 300 quilos. Então, eles são geralmente enrolados em lençóis e as senhoras mais antigas que ficam medicando. Então, assim, é muito sério. A obesidade tem matado de verdade. Então, Verônica, assim, ó, tem sim, né, lugar para tratar. O problema é que a gente não tem, né, assim, suporte para lidar com isso, né? Assim, no Instituto de Endocrinologia, né, no IED, lá na Rua Mão Corvo Filho, né, assim, ó, tem um serviço. Não, a questão não comporta. Entendeu? Sim. Assim, ó, devem atender quantas pessoas por ano? Você tem esses dados? Não tenho esses dados. Assim, depois eu posso te mandar para você divulgar. Né? Eu falo... E aí, assim, a gente tem na UFRJ, a gente também tem um serviço muito legal, inclusive de cirurgia bariátrica. No Hospital do Andaraí tem cirurgia bariátrica. Então, assim, a gente tem, né? Mas, logicamente, que é um número muito aquém do que a gente precisa. Né? O que a gente precisa entender é que a obesidade é uma epidemia global. Tem o do Estado, um hospital, o senhor lembra agora que fugiu o nome? Então, o IED é do Estado, o Mão Corvo Filho. Então, aí eu lembro que uma vez eu fui fazer uma fiscalização lá e só eram operadas 2.000 pessoas por ano. Aí, no Rio de Janeiro, que tem 15 milhões de habitantes, como é que... Claro que a gente não são os 15 milhões obesos, mas tem aí não tem como. Mas é porque a questão é que, para o paciente obeso, eu preciso de uma infraestrutura especial, vamos chamar assim, certo? Assim, por isso que eu acho que um hospital talvez seria o ideal, né? Que a pessoa sairia dali para uma sala, para outra, ficaria no mesmo complexo ali. Mas, assim, aí... É mais eu peço desculpa, mas eu acho que é quase utópico, né? Assim, para nós seria lindo, né? Eu acho que um sonho. Eu acho que para mim, para os meus professores, para os meus colegas da endocrinologia seria um sonho, né? Sim. Mas é muito... E tratar a obesidade também é uma coisa que você tem que gostar. Né? Porque é muito diferente, Verônica, você fazer o paciente perder peso e você tratar a obesidade. E manter o peso dele, doutor Nardo. Isso é tratar a obesidade, né? Fazer perder peso é outra coisa. Né? Assim, porque senão, né? Assim, eu vou simplesmente fazer o paciente perder peso e eu não vou tratar, de fato, o problema de base, que é essa questão da dificuldade que ele tem na relação dele com o alimento. Né? Que é o que você falou, é a endocrinologia com a psicologia. Exatamente. A psicologia e a psiquiatria. Sim. Assim, ó, o tratamento multifatorial é fantástico, né? Tá bom? Porque o que eu gosto muito de falar é assim, a psiquiatria, né, com os fármacos, ela te tira do olho do furacão. Certo? Mas a psicologia, ela te mostra o caminho, né? Ou te ajuda a encontrar o seu caminho, certo? Porque cada um tem o seu caminho, né? Então, isso tudo é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas não têm, de fato, o conhecimento, é a visão do que aquilo faz para a gente. Exatamente. Né? Assim, e seria tão assim, mais fácil a gente informar, a gente educar, né? do que a gente ficar... atribulado, né? Porque a questão é assim,
a diabetes é uma doença, né, que mata muita gente, certo? Mas a diabetes no adulto, né, 95% das vezes vai ser secundário ao excesso de peso. Né? Porque o excesso de peso, lembra da tal da sobrecarga? Né? Assim, ela atrapalha o funcionamento da insulina, que é quem faz o metabolismo da glicose e de outros. Né? Assim, então, a diabetes é secundária a isso, certo? Então, assim, se eu trato a obesidade, talvez eu não tivesse tantos diabéticos, certo? Assim, e aí por diante. Prevenção, né? As doenças. Quando o Eduardo Paes falou que ia botar a Ozempic. né? Ele, na campanha, o prefeito prometeu Ozempic para todo assim, mundo. Seria uma boa, né? Assim, a gente ia ficar muito feliz. Como é que você vê a Ozempic, a Mounjaro, essa injeção? Então, tem essa coisa da pessoa emagrecer e aí o dinheiro fica curto, a pessoa tem que ficar dependente dessa injeção ou volta a engordar? Explica como é que é o Mounjaro na vida das pessoas hoje. Então, acho que fica... eu preciso voltar um pouquinho. Lembra que eu falei que a obesidade é uma doença porque ela força o organismo, né? Assim, e aí a gente precisa entender uma coisa que... às vezes, eu quando estou dando aula, eu falo isso para médicos formados e para os meus acadêmicos, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em entender e enxergar a obesidade como uma doença crônica. Desculpa. Nada. Em entender e enxergar a obesidade como uma doença crônica, tá? Assim, por que a obesidade é uma doença crônica? Né? Porque essa relação que eu tenho com a comida é minha. Sim. Certo? Assim, e aí, ainda que sejam sistemas diferentes, né, todo mundo que experimenta cigarro vira tabagista? Não. Pronto. Nem todo mundo tem a mesma relação com a comida, certo? E aí, alguns vão ter uma tendência maior a comer errado, certo? E aí é uma mistura da genética com o ambiente, certo? Que vai propiciar um maior ganho de peso, né? Assim, quanto pior for o ambiente, né? Assim, e isso é inerente ao ser humano, tá certo? Aquele material genético, vamos dizer assim. Então, aquele indivíduo se comporta dessa forma, certo? Então, assim, vai mudar? Não. A gente muda a cor do seu olho? Viu? Não, pronto. Eu não vou mudar o funcionamento daquele... O que a gente precisa entender eu vou fazer aquele paciente aprender a lidar com ele mesmo. Sim, vai aprender a se Exatamente, conduzir. Né? Assim, a se conduzir e a controlar. E aí, às vezes... Agora é difícil controlar. Então, aí, eu adoro comer. Eu brinco com a balança. Né? Assim, aí, o que a gente precisa entender é isso. Quanto mais dificuldade o paciente tem, maior a necessidade do remédio. E por isso o remédio é para sempre. Então, Mounjaro, Ozempic, todos esses remédios que tratam a obesidade, você vai ter que usar para sempre? Sim, assim, a princípio sim, né? Porque o que acontece para que eu consiga ter um equilíbrio, eu preciso da ajuda daquele remédio, certo? Assim, se eu tirar o remédio... Volta a engordar. Exatamente, porque eu volto a me comportar errado. Porque com o remédio parece que fica mais fácil de eu fazer o certo. É verdade. Né? Assim, esse é o papel do remédio, é uma muleta, uma bengala, vamos chamar assim, certo? Assim, e não só o Ozempic a semaglutida e a tirzepatida, assim como outras substâncias, né, que também ajudam. A gente tem outros fármacos, né, para ajudar na perda de peso, né, assim como a bupropiona com a naltrexona, que é uma associação fixa, né, de dois fármacos, né? A gente tem a liraglutida, que também é parecido com o outro, mas é de uso diário, né, como tinha antigamente. E é tão caro, né, doutor? Porque o popular não pode... Né? É muito caro. Né? E isso tudo, né, faz com que a gente fique de mãos atadas, certo? No SUS, né, a dificuldade no tratamento da obesidade, né, assim, se dá também por isso, certo? Porque, assim, o tratamento farmacológico se torna, muitas vezes, né, assim, muito caro, né? E eu fiquei, acho que 2 ou 3 anos no Hospital de Bom Sucesso, no serviço de endocrinologia, né? Um beijo para a galera, estou com saudade. Né? Federal, né? Né? E assim, a gente
sente essa questão, né? Por quê? Porque é isso, né? Assim, ó, quando você senta e você conversa e você consegue explicar, né? Eu acredito que eu tenha tido resultados assim que são bem interessantes. Eu acho que a diferença toda, Verônica, vai nisso, né? Assim, ó, no se explicar. Entendeu? Fazer assim, a pessoa se entender. Exatamente. Né? Não adianta você ter um carro e não saber dirigir, né? Sim, perfeito, né? Então, assim, ó, não adianta eu passar o remédio e o meu paciente não entender por que ele está tomando aquele remédio, para que ele está tomando aquele remédio. Eu né? acho isso muito nobre. Assim, isso é mais do que mandatório, como eu disse antes, né? Assim, porque senão não dá, porque eu não estou 24 horas com meus pacientes, né? Levar a consciência é dar liberdade, libertar eles. Exatamente, né? E o que eu digo é assim, depois de um tempo tratando, né, aí a gente vai espaçando as consultas, porque, como eu disse, é uma doença crônica, e o que a gente precisa entender é assim, ó, se você começar a ter dificuldade ou desviar do caminho, você tem que voltar. Né? Assim, ó, porque aí a gente ajusta tudo para você voltar para o caminho certo, né? Porque você tem que lembrar que a doença é crônica. Nossa, certo? não esquecer né? isso. Não esquecer isso. Que não é um problema que você se diminuir. Ah, meu Deus, eu sou a pessoa que eu não consigo cuidar da questão da obesidade. Está aqui um médico renomado para vocês. Se fosse fácil, né? Eu já tinha fechado o consultório, né? Se ninguém precisasse de mim, pô. Doutor Nardo, agora, as pessoas que fazem a bariátrica e não tem chance de engordarem mais, né? Ou elas engordam. Explica isso para quem está pensando em fazer bariátrica. Vamos lá, né? Assim, ó, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que a obesidade, a cirurgia bariátrica, né, não é o último recurso, né? Ela é um dos recursos, certo? Para que a gente possa tratar a obesidade, né? Então, a gente primeiro precisa entender isso, né? E aí, a gente precisa entender, né, assim, o que leva a gente a ganhar peso, certo? Assim, o que leva a gente a ganhar peso, Verônica? Seria a ansiedade demais, seria a genética que você deu uma aula aqui sobre, que às vezes é da nossa genética mesmo, né? Sim, né? Então, o que a gente precisa entender é que, assim, ó, o que leva a gente a ganhar peso, né? É a gente comer mais do que a gente precisa. Certo? A compulsividade. Sim, né? Aí é como se a gente fosse pôr gasolina no carro, certo? E pusesse mais gasolina do que cabe no tanque, tá bom? Vai desperdiçar, vai vazar. Exatamente, né? Então, o azar da vida da gente é não transbordar pelo umbigo, né? Assim, vai para os lados. Exatamente, a gente acumula, né? Assim, então, se eu estou acumulando, é porque está sobrando, né? Aí, a genética, a gente poderia dizer assim, ó, cada carro tem um tamanho de tanque, né? Então, se o meu tanque é pequeno, eu vou transbordar mais fácil. Ou seja, eu vou comer pouco e vou engordar. Mas, Nardo, se eu como pouco e engordo... Bom, se você come pouco e engorda, é porque o pouco para você é o suficiente. Não é o suficiente. Tá. Assim, ó, o seu funcionamento é assim, né? Assim como tem aquelas pessoas que comem assim, como se não houvesse amanhã e não engordam nada. Sim, né? É verdade. Eu tenho uma amiga magrinha que eu falo assim, meu Deus do céu, você come tanto. Eu como 10% que você come, eu engordo. Sim. É metabolismo também? Exatamente. É a genética, né? Exatamente. Falar a genética mais então, completa. O que a gente precisa entender é isso, né? Assim, ó, é a individualidade de cada indivíduo. E aí a grande questão é, você engorda quando você come mais do que você precisa. Certo? Sim. Por que a gente come mais do que a gente precisa? Né? Assim, ó, porque a gente acaba perdendo, né, o feeling, né? Aonde é comida que a gente está comendo como fonte de energia, tá? E aonde a gente está buscando o prazer que a gente tem quando a gente come. Certo? Assim, ó, eu tenho um médico que cuidou de mim a vida inteira, né? Ele dizia que era diferente fome de vontade de comer, né? Assim, ó, o doutor Ivan me ensinou isso quando eu ainda era criança, né? Então, assim, e o que a gente precisa entender é assim, ó, você está proibido de ter vontade de comer? Não. Tá certo? Assim, ó, você pode ter vontade de comer e você pode comer. Você não pode se culpar. Você não pode ficar chateado, entendeu? Assim, ó, porque você tem o direito de ser do jeito que você quiser e fazer o que você quiser. Tem né? gente Mas que tem que é gordinha e são lindas, todas assim, né?
mas que está infeliz, que quer ficar Sim, magra. então, aí a gente precisa entender essa questão. Por quê? Porque assim, ó, o prazer, né, ele tem um mecanismo fisiológico muito importante, né? Porque a gente precisa pensar assim, Verônica, se quando a gente comesse, né, a gente sentisse a mesma sensação de enfiar a mão numa panela com água fervendo. Ah, ninguém ia comer. Ninguém ia comer, né? Você acha que o homem primata ia ter saído da caverna para ir caçar? Não. Não, a de gente já jeito tinha nenhum. entrado em extinção, Verônica. É. Né? Assim, ó, e a gente pode comparar assim com o ato sexual. Qual é a função biológica do ato sexual? Reprodução, perpetuar a espécie. Se doesse, ninguém ia fazer, né? Assim, Agora, as esse é o papel do compulsões... prazer. Tá aí, doutor. As compulsões. Tem gente que é compulsivo com pornografia, com exercício físico mesmo. Tem aquelas pessoas Sim, que ficam sim. horas treinando. Essas compulsões, não só alimentar, como é que o senhor daria? Assim, é genético isso? Sim, é comportamento, né? É comportamento. Onde você não tem um freio, né? Você tem áreas do cérebro que são responsáveis, cada uma por um papel, certo? Sim. Então, assim, ó, você não tem o freio daquilo, certo? Então, você não para de fazer. Nossa, Né? tão triste isso, né? Sim. Então, é que nem jogo. Hoje está na moda esse negócio de tigrinho, doutor. Sim. A pessoa ganha um salário mínimo, perde tudo, vende até panela dentro de casa. Eu tenho casos assim que chegam no meu Instagram de tristeza, de chorar. Sim, sim. A pessoa fala, mãe Loura, eu não consigo parar de jogar, já vendi tudo dentro da minha casa, minha mulher já me largou, me ajuda, o que faço? Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? Então, assim, tem que procurar tratamento, né? Assim, porque aí Seria um endocrinologista primeiro? Não. Porque aí, na verdade, no caso do jogo, né? Assim, é com psiquiatra mesmo. Com psiquiatra, quem trata né? compulsão. Compulsão, né? Assim, ó, e aí você trata a compulsão, né? Com fármaco, né? E com psicólogo, porque assim você precisa aprender, né? Assim, ou a evitar, né? Porque tem muitas coisas que você não aprende a lidar, você aprende a evitar. Sim. Porque se você se parar de frente, Você né? sabe que, doutor Nardo, eu não bebo. E os amigos, quando eu saio, quem me conhece nem me oferece. Porque eu tive um avô alcoólatra, eu tive uma mãezinha, minha mãe alcoólatra, eu tive duas tias maravilhosas, lindas, que se perderam com álcool. Então, eu cresci vendo aquele sofrimento, então eu tenho, assim, pavor. Talvez, se eu me permitisse beber, sim, eu né? poderia também? Sim, porque assim, ó, coisa, né? Provavelmente, né? Assim, essa é um traço genético, né? Uma vez que vem de várias gerações da sua família, né? E aí você se percebeu o que o doutor Nardo está falando, aí você fala assim, ó, se eu vi isso aqui dentro de casa, por exemplo, eu tive um padrasto dependente químico, então Deus me livre. Então, assim, é você falar que esse sofrimento eu não quero. Sim. Conseguir se organizar, né, doutor? Exatamente, né? E a grande questão é essa, né? Porque aí você precisa aprender, né, a lidar. E aí, como a gente falou, e eu não lembro se foi se já estava que a gente na gravação, né? Que a gente papo bom. Assim, ó, o tratamento é como se fosse um treino, certo? Assim, como se a gente quisesse aprender a jogar basquete. Certo? É o exemplo que eu uso muito com os meus pacientes. Assim, ó, se eu quero aprender a jogar basquete, o que eu vou fazer? Eu vou treinar. Treinar certo? bastante. Quanto mais eu treino, melhor eu fico, certo? Então, a gente vai treinar essa relação com a comida, né? Assim, ó, com a prática, né? O que a gente precisa sempre deixar muito claro, né? Se a gente estivesse treinando basquete, a gente ia acertar todos os arremessos? Não. Não. Vai ter assim, erros. Então, é normal errar. O meu paciente vai errar, assim, ó, e eu sei que ele vai errar e não tem problema ele errar. Né? Assim, ó, isso é normal, poxa. Porque quando a pessoa erra, ela fala assim, já que eu comi hoje, eu vou comer todo dia. Sim, aí já ou então nem vou voltar lá porque Tô com vergonha do meu médico. Exatamente, né? É verdade. E assim, a gente precisa entender que quando eu digo que é uma profissão acolhedora, é isso, né? A gente não vai brigar, né? Pelo menos eu imagino que não, né? Assim, eu não brigo. Assim, a gente vai estar lá para entender e para ajudar a encontrar uma forma de lidar melhor com isso, certo? Assim, e isso, né? Assim, ó, quanto mais a gente treina, né? A gente vai ficando melhor, sim, né? Só que a gente precisa lembrar que ainda que eu esteja há 10 anos aqui nesse caminho, a minha genética é desviar. Então, às vezes, acontece algum evento na minha vida e aí eu desvio de volta. Que
Fala forte, importante, doutor. Né? Então, isso é o que a gente precisa entender, né? Para que a gente entenda que não é fraqueza, né? É característica. Sim. Sabe? Assim, e isso é o que precisa ficar claro para a população em geral, né? Sim. Porque a grande questão, Verônica, é que, assim, e aí vou voltar lá no Hospital de Bom Sucesso, às vezes os pacientes falavam para mim assim, ó, mas eu não tenho condição de fazer, né, uma dieta, porque é muito caro, né? Assim, ó, não é caro, porque o que acontece é o seguinte, assim, ó, a gente tem um trabalho de 2014, onde é chama meta-análise, que é a comparação de vários artigos, né? Assim, e nesse trabalho, ele compara vários tipos de tratamentos dietéticos, tá? Para saber qual era o melhor para perder peso. Tá? O resultado é interessantíssimo, porque o que emagrece é déficit calórico. Não importa se você está fazendo A, B, C ou D, certo? Assim, ó, então, eu preciso reduzir a ingesta calórica, Sim. Certo? O que faz diferença, né, no resultado final, ou seja, na perda de peso, né? Assim, e isso é uma diferença estatística, que a gente está falando de estudo científico, né? Então, é uma diferença significativa, certo? É a gente aderir. Né? Então, o importante não é eu fazer a dieta ou seja, é o jejum intermitente, a dieta low carb, é a toda cetose, hora tem uma dieta nova, meu Deus. Exatamente. Assim, o importante não é isso. O importante é eu conseguir seguir, seja lá qual for. Né? Então, e a quantidade, né? Sim, né? Para não desperdiçar. Exatamente. Como o carro que você falou. Exatamente. E aí é isso, é quantidade e qualidade, né? Para que a gente possa Quais os ajustar. alimentos que poderiam emagrecer? Quais são? Todos. Todos? Só é quantidade? Sim, a questão é a quantidade. E, logicamente, que a gente balancear, né? Para que a gente possa ter, né, uma ingesta adequada. Não, tipo, um chá... Não. Assim, infelizmente, não tem. Né? Assim, isso é tão engraçado, porque o tanto que se busca, né? E aí, solução imediata. Né? Exatamente. Como você falou, né? Mais antigamente, a gente falava muito das dietas da moda, né? Que eram as dietas que mudavam. E junto com as dietas da moda, em cada verão, né? Surgia um fitoterápico que emagrecia. Eu lembro. Nossa, teve cada fase, Sim. Né? Aquele remédio que as pessoas engordavam muito mais. Qual era o nome, doutor? Lembra que muita gente teve problemas sérios psiquiátricos? Era Sibutramina? Sibutramina. Não. Esse remédio acabou com muita gente. Uma amiga terminou um casamento de 20 anos e ficou perturbada. Sim. Né? Porque eu lembro disso. Porque agita, né? Assim, mas eu vou te pedir desculpa para... Assim, você é médico, eu estou aqui com renomado doutor Nardo. Eu quero aprender também. A sibutramina também tem o seu valor, né? É assim, mesmo? Todos os fármacos, Verônica, assim, ó, eles têm a sua indicação, né? O problema é o mau uso. Né? É não ser controlado com um bom médico. Tem médicos e médicos também, sim. Né? Assim, e a grande questão é essa, né? É a gente ter a oportunidade, né? Assim, de esclarecer. Né? Por quê? Tem gente que precisa tomar hormônio? Tem gente que precisa tomar hormônio. Vou te fazer uma pergunta. A menopausa, que eu acho que é o momento mais difícil para uma mulher, porque muda tudo, cai tudo rápido, é devastador para uma mulher. As mulheres estão tendo isso como uma solução, os hormônios. O que o senhor teria a dizer? Então, também é uma outra história longa, né? Porque passou um tempo aí, né? Onde a gente tinha assim, um pé mais atrás para fazer a prescrição da reposição hormonal da menopausa. Não, primeiro, antes disso, né? Assim, toda mulher que entrava na menopausa usava a reposição hormonal, certo? Aí saiu um estudo científico grande que mostrou aumento da mortalidade cardiovascular, né? O risco de câncer. Então, assim, a gente fez um freio, né? E passou um tempo com isso. Bom, hoje, com os estudos mais modernos, a gente sabe que a via de administração muda muito a questão do risco, tá? Então, hoje em dia, a gente tem alguns parâmetros para a gente seguir, né? Mas, hoje em dia, eu posso dizer para você que, assim, não fazer a reposição hormonal para quem não tem contraindicação, né, é desumano, sim, certo? Tá? Assim, ó, por conta da qualidade de vida, né? Assim, e isso é importante, né? Porque assim, a gente precisa entender o que vai fazer e por que vai fazer, né? Sim. Mas não é assim, e eu peço desculpa, talvez, assim, não é sair botando chip de gestrinona em todo mundo,
né? Assim, não é isso. Isso não é tratar. Né? Isso é produção em série, pô. Gostei, doutor. Né? Assim, então, a gente precisa entender isso porque, assim, ó, a gestrinona tem estudos mostrando segurança? Né? Tem, mas espera aí, segurança onde? Em pessoas rígidas? Não, ela é um remédio usado para quem tem endometriose. Espera aí, eu estou falando de uma doença que tem justificativa para que eu use aquilo. Sim. Eu não estou falando de pessoas rígidas, né? Assim, a pessoa saudável, ela não precisa... Ninguém toma Novalgina sem dor de cabeça. Né? E isso é muito interessante da gente poder entender. Por quê? Porque aí, assim, ó, o médico lá do Instagram, né, botou lá, né, que tem segurança, que tem estudo, não sei o quê. Aí, quando você vai ver o estudo é para aquela população específica. E não para a população em geral. Dicas de Instagram, né? Você vai lá, pega o... Como é que é o número do... o registro do médico, como é que se fala? O CRM, né? Aí você vai lá, joga, não, ele é médico, sim, ele falou, tá certo. Nem tudo sim. Que falam na rede social é real, né? Sim, e uma coisa que eu brinco, né? Que é difícil, porque a especialidade da gente, né, a endocrinologia, é uma especialidade clínica, né? Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem mensurar as coisas, né? E aí eu brinco, que eu sempre falo assim, ó, você faria uma neurocirurgia com alguém que não fosse neurocirurgião? Deus me livre, não. E por que o endocrinologista não precisa ser endocrinologista? Tem que ser uma pessoa específica, né, com a especialidade em hormônios. Também tem que ser especialista, né? E isso é importante, porque assim, ó, eu não estou dizendo que não tenham pessoas que são extremamente capazes e que estudam muito, óbvio, né? Doutor. Mas assim, a gente precisa entender que a gente passa por uma formação, a gente faz prova para poder ter o título de especialista, né? O tal do RQE, e aí é uma briga. Precisa ter título, não precisa ter título. Na verdade, assim, ó, é uma forma de você mensurar a expertise daquela pessoa, né? Assim, então, é isso que as pessoas precisam entender. Então, procurar um especialista. Se você vai, tá com dor de garganta, otorrino. Isso aí, exatamente. Mãe Loura, eu estou aqui com um problema sério, Mãe Loura. Eu estou com obesidade ou eu estou entrando na menopausa. Endocrinologista, está aqui uma pessoa renomada, conhecidíssimo, muito amado. Sim. Respeitado. Isso é muito importante. E uma dica, né? Se você entrar no site lá do CFM, né, tem um lugarzinho lá, chama Busca Médico, certo? Você digita o nome do médico, tá, e o estado onde ele atua, tá, e vai aparecer, inclusive, se ele tem a especialização ou não. Nossa, é importante, né? Isso é importante. É, né? muito. Porque, assim, e aí não é só a questão da endocrinologia, né? Assim, ó, quantos acidentes tem com procedimentos estéticos? Quanta gente tem fazendo jovens morrendo. Exatamente, né? Triste. Isso é triste, né? Assim, muito triste, sabe? Assim, ó, porque como a gente estava conversando, né? Assim, a pessoa vai lá e acredita naquela pessoa, certo? Ela se entrega para aquele procedimento, imaginando que aquele médico, né, de fato sabe o que está fazendo, certo? Então, isso é... Assim, pesquisa, tem que não entra. E até mesmo que você, por exemplo, eu tinha um médico, eu até falei nos bastidores com o doutor Nardo, no início, muitos anos atrás, assim que eu saí da Furacão, eu fiquei com uma depressão muito grande, então eu tinha um apego àquele médico porque ele me tirou da depressão, todo o meu respeito e amor por ele. Mas eu depois entrei com uma síndrome do pânico e ele não conseguia estabilizar. Não é ruim você pegar uma indicação de uma pessoa que tenha passado o que você passou e você falar assim, olha, é melhor por indicação e você pesquisar do que você ver na internet. Entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Eu fui muito feliz, graças a Deus, em encontrar uma ajuda em um neurologista. Sim. Entendeu? Do psiquiatra eu passei por um neuro. Então, é legal você pesquisar. E tem a questão também da relação médico-paciente. Né? Às vezes, assim, ó, vamos usar essa expressão, o seu santo não bate com o do médico. Tem isso entendeu? também. Então, assim, ó, procura outro, pelo amor de Deus, porque não vai dar certo. Não vai, é impressionante, né, doutor Nardo? Exatamente, né? Nossa. E não tem problema, tá tudo bem. Eu acho isso muito importante, você seguir. Sim. Dizem que não é intuição, que é o Espírito Santo de Deus avisando a gente. Vai que você... né? É verdade. Agora, uma pergunta popular, hein, doutor Nardo? Vamos lá. É verdade que café com limão emagrece?
Ai, meu Deus. Não. Tem essas perguntas aqui no Não. Instagram, eu falei que eu ia entrevistar o senhor, umas meninas fizeram essas perguntas. Estou respondendo às fãs. Não, assim, infelizmente não existe. Chazinho, café com limão. Não. Mas tomar limão em jejum é bom, né? Para ter gastrite. Para ter gastrite. E eu tomo. Assim, ó, Meu Deus. A questão é essa, Verônica. Assim, ó, a gente precisa ter, né, assim, ó, um trabalho científico que mostre aquele resultado, que mostre a segurança. Limão, né? Olha isso. Sim, mas assim, ó. Mas não tem ciência. Mas não tem ciência, exatamente. Tem você até bota no seu Instagram, né? Depois você tem que seguir o Dr. Nardo no Instagram dele, com dicas boas. A grande questão é essa, né? Assim, ó, tem uma diferença muito grande, né, do que eu acho e do que é ciência, né? Eu preciso provar, né? Mas assim, de onde saiu isso, essa história que limão é importante em jejum, doutor Nardo? Sei não. Assim, o pessoal inventa tanta coisa, né? Isso é um assim, perigo, a gente vai fazendo. Porque a grande questão é essa. E hoje em dia, né, mais do que antes, né, assim, se é um médico que tem muitos seguidores, né, aquilo faz dele... O senhor não é tão atuante lá na rede social, não, né? Assim, eu não consigo, né? Assim, porque eu acabo me perdendo, né? Assim, assim como você, né? Eu acho que é uma epidemia de TDAH. E assim, eu não consegue dar conta de não tudo. Consigo, né? Assim, porque eu acabo me não dá aula. Poxa, consultar as pessoas ali e atender as pessoas é muito difícil. E eu tenho muito esse problema porque eu acho que eu me entrego muito durante a consulta, né? E aí às vezes as consultas são muito longas, né? Vem cá, o senhor tem um reloginho que toca na frente do cliente? Não, eu não tenho nem tempo. Os meus clientes me perturbam porque eu demoro muito na consulta, atraso tudo. Que maravilha, doutor Nardo. O senhor fica sabendo assim, até a 4ª geração. Isso aí, levanta, né? tudo. Isso aí. Não, é muito bom. Você sai melhor quando uma consulta é de verdade. Sim, porque na verdade é importante até mesmo para a gente poder entender, né? Assim, aonde estão as dificuldades, né? Uma assim, fala ali você descobre. Em 15 minutos a gente não sabe, né? Sim. Entendeu? Né? Sim. Assim, aqui agora eu quero saber o seguinte: o que é pior comer, doce ou beber refrigerante? Agora são as meninas do Instagram. Sim. Então, assim, ó, o pico, né? Ou seja, o índice glicêmico, que seria a velocidade com que a gente absorve aquele açúcar, né? Assim, ó, é maior no refrigerante. Nossa, certo? Mesmo zero? Não, zero não tem açúcar. Zero não tem açúcar. O zero tem química, assim, né? ó, então, aí vem outra questão que depois a gente aborda. Mas assim, ó, a grande questão é, em calorias, né? Assim, o refrigerante vai ser menor do que o doce. Porque o doce, olha que engraçado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no chocolate, né? Assim, ó, o chocolate é um doce, né? A gente esquece a quantidade de gordura que tem no chocolate. É verdade. E tem muita ali gordura. Ali não é cacau, ali é gordura e açúcar, né? Exatamente. Assim, ó, quando a gente fala do bolo, o bolo é um doce, mas quanta gordura a gente pôs para fazer o bolo, né? Assim, e assim vai. E a gente esquece que aquilo ali não é só açúcar, né? E o mais interessante é que tem trabalhos que mostram que a gordura ela é mais palatável, né, do que o açúcar, ou seja, ela é mais saborosa, né? E porque quando você põe muito açúcar, aquilo ali te enjoa, certo? Quando você come gordura, não. É verdade. Quanto mais azeite, mais gostoso fica o bacalhau, né? É verdade. Uma outra pergunta de uma outra menina, ela perguntou o seguinte, tem muitas blogueiras mostrando que tomar uma colher de leite moça antes de treinar pode ser pré-treino? Pode ser pré-treino. Pode ser mesmo? Pode. Olha, você que não tem controle, melhor você nem experimentar isso, porque verdade. Eu não vou conseguir comer uma, né? Eu vou querer comer tudo. É porque assim, algum tempo atrás falava-se muito do carboidrato, né? E aí o carboidrato virou um vilão, o que é um absurdo, porque não existe um vilão, né? Assim, o pãozinho francês não é mais o problema, antigamente era, lembra? Sim, assim, na verdade, o que a gente precisa entender é isso, né? Assim, ó, não é um macronutriente, e aí macronutriente, para vocês entenderem, é assim, ó, glicose, gordura, tá? E proteína. Esses são os macronutrientes, certo? E eu não tenho um que seja pior do que o outro, né? Porque o excesso de qualquer um deles vai engordar. Até da proteína? Até da proteína, né? Isso eu não sabia. Sim, porque... Eu achava que a proteína inibia um pouco a fome. Eu me acabava...
Sim, né? Assim, ó, ela é menos pior, porque ela tem menos caloria. Mais em quantidade. Mas engorda. se você comer mais do que precisa, né? Engorda. Assim, engorda. Né? Assim, ó, todo o excesso vai transbordar o tanque. Não, Né? tá certo, tá certo. Ó, barriga grande é só estética ou é doença também? Essa é meio difícil responder essa, né, doutor? Não. Assim, ó, a barriga grande, né, na grande maioria das vezes, né, é a tal da obesidade centrípeta. Né? É um sinal. É a gordura intraabdominal, que é a gordura mais patológica. Né? A gente tem vários tipos de células de gordura, tá bom? As células de gordura do abdômen, tá? Elas são maiores e elas incham mais, certo? E elas produzem mais substâncias, tá? Que alteram o equilíbrio metabólico, vamos entender assim, né? Que é o tal do estresse oxidativo, que a gente chama tecnicamente, né? E aí, o que a gente precisa entender, e é bom até essa pergunta, né? Assim, ó, por quê? Esse estresse oxidativo é o tal do funcionar errado, tá bom? Tá? E isso é o que vai sobrecarregando. Então, a obesidade centrípeta, tá? Ela está associada com maior chance, né, de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, certo? Tá? Porque eu vou estar atrapalhando o meu metabolismo com aquela gordura, vamos entender assim. Tá? Então, isso é importante. E aí, uma outra coisa que já vai fazer um link, né? Todo desequilíbrio no corpo da gente, tá? Produz o que a gente chama de citocinas inflamatórias, certo? Assim, então, toda vez que eu tenho um desarranjo, um desequilíbrio, uma coisa assim no meu organismo, seja um dedo que eu quebrei, né? Assim, seja a minha obesidade, a minha hipertensão, a minha diabetes, tudo isso vai gerar um desequilíbrio, tá? E eu aumento a produção dessas citocinas inflamatórias, tá? Aí o pessoal fala assim, ó, você está inflamado, certo? E aí vem os soros coloridos para desinflamar. Ai, tá muito na moda isso, meu Deus, assim, tenho medo. Assim, ó, gente, né? Assim, ó, não existe isso, né? Na verdade, é uma reação orgânica e fisiológica do desequilíbrio. Eu preciso reequilibrar, tá bom? Eu não trato isso, eu trato o que desequilibrou. É verdade. Certo? Tá? Então, assim, ó, honesto isso, doutor. Não existe isso, né? E são essas questões que a gente fica muito chateado, né? Por quê? Né? Porque, como eu falei para você, né? Eu fiquei diabético muito jovem e, assim, quando eu fiquei diabético, eu acredito assim, se alguém oferecesse alguma coisa para os meus pais para me curar, né? Meus pais venderiam a casa, o carro, entendeu? Fariam um empréstimo, certo? Assim, ó, e não é justo, certo? As pessoas. Assim, ó, não é justo com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas fazem assim sacrifício para poder estar ali consultando, para poder comprar aquele remédio, né? Assim, ó, e aí geralmente são caros, né? Sim, exatamente, são tratamentos caros, né? E que, desculpa, mas não servem para nada. Caramba, eu tenho uma amiga, eu vou ligar para ela depois da entrevista. Agora tem aqui uma outra pergunta. Quem toma remédio para emagrecer pode ficar doente? Ele já falou isso, né, doutor? Pode, né? Quem toma remédio para emagrecer pode... peraí. Quem toma remédio para emagrecer, mãe Lúria, pode ficar doente? Pergunta para ele. Depende, né? Mas não... Se for com um médico... não, se tiver indicação, não, né? Assim, mas todo remédio tem efeito colateral, né? Então, o que a gente precisa entender, né? Como eu usei o exemplo da Novalgina, né? Assim, ó, a Novalgina pode causar uma doença hematológica, uma plasia de medula, que assim, é gravíssimo, certo? O Tramal também, né? Assim, ó, mas é raríssimo, entendeu? Então, assim, tá tudo bem, mas ninguém vai tomar Novalgina sem dor de cabeça, né? Então, essa é a grande questão. Por que eu vou me expor a um risco, né, que eu não preciso correr? Né? É isso que a gente precisa se perguntar sempre antes de tomar um remédio, né? E muitas vezes até mesmo de prescrever o remédio. Agora, tem um remédio chamado Roacutan. E esse remédio, mãe Lúria, não, a menina perguntando, eu não dei, minha filha adolescente está com muita espinha, não dei porque falaram que ela pode não mais crescer depois de tomar o remédio, é verdade? Então, a parte do crescimento eu vou ficar devendo, né? Assim, o Roacutan, né, é hepatotóxico, certo? Então, a gente precisa acompanhar,
tá? Assim, ó, eu desconheço, nunca ouvi falar nenhum estudo, nenhum não, nada. que altere o crescimento, mas eu, assim, ó, eu posso estar desatualizado uma vez que não, uma você é vez que professor, não, que mas é isso. porque mas eu não mas, sou ufa, enciclopédia não. A questão é assim, ó, porque é mais para a área da dermatologia, né? Sim. Assim, eu realmente assim, isso aí depois eu te mando para você responder a ela, tá bom? Eu vou pesquisar, tá? Outra perguntinha de uma fã. Quem dorme pouco engorda mesmo? Pergunta para ele, mãe loira. Então, piora um pouquinho o equilíbrio, né? Assim, a falta de sono acaba gerando um estresse, certo? E isso acaba desequilibrando, né? E também piora um pouquinho essa questão da perda de peso, né? O sono interfere, sim, é importante. Se pararmos de jantar, a gente consegue manter o peso emagrecendo? Eu acho que é o excesso que... Mas responde para ela, vai. Então, assim, não é só o jantar, né? Eu brinco, porque também teve uma época, lembra que, assim, se comesse depois das 18, engordava, Nossa, né? era um terror comer correndo para... Exatamente, né? Para não dar às 18 horas. Aí eu brinco, eu pergunto assim, ó, comer depois das 18 engorda, né? Então, todo vigia é obeso. Puxa, assim, não funciona assim, tá bom? É o geral. Né? É o quanto você come durante o dia, né? Tá bom? Mas as suas perguntas foram ótimas. Você tem consultório na Barra e tem no Meier, na nossa grande querida Meier, né? É, isso aí. E você atende na faculdade que você dá aula, você também atende? Lá em Vassouras, a gente também tem um ambulatório que eu atendo com os alunos, né? Meus alunos queridos, né? Sim. Não, professor sempre... Eu tenho uma professora, Tânia, que eu nunca mais vou esquecer dela, tão maravilhosa, né? O professor sempre marca a vida, né? Mas é porque a endocrinologia é difícil. Muito, né? Eu gosto muito deles, mas eu não sei se eles gostam muito de mim. Entendi. Assim, difícil, tem esse pequeno detalhe. Né? Mas é para o seu bem, é tipo remédio ruim. Sim. Você vai tomar, mas vai ficar bem. Exatamente, vai aprender, né? Agora, você teria alguma mensagem para deixar? Porque a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu ficaria aqui mais 2 horas fazendo muita pergunta. Né? Assim, ó, mensagem, eu acho que eu pensei em muitas mensagens assim que eu podia deixar aqui hoje, né? Mas eu acho que a mais importante, né, para os pacientes e para os médicos, né? Assim, ó, lembrarem de olhar para si, né, também, né? Onde assim, porque muitas vezes o que a gente tem visto, né, assim, ó, é vamos dizer assim, né, assim, não sei se vai ficar feio, mas uma comparação, né, assim, ó, e um objetivo que não fala da gente, fala do outro, né? Assim, ó, então, assim, ó, a gente precisa entender que assim o importante é a gente, assim, ó, muitas vezes eu pergunto para o paciente assim, ó, o que é bom para você, né? Por quê? Eu não posso determinar o que é bom para o meu paciente. Eu preciso escutar dele o que ele quer para a vida dele, porque qualidade de vida é uma coisa muito individual, né? Porque às vezes o que é qualidade de vida para mim não é para você, né? Quando a gente vai comprar um presente para alguém, a gente precisa comprar no gosto da pessoa. Não posso comprar no meu, né? Então isso é importante, porque muitas vezes a gente não vai perceber o que agrada a gente, né? Assim, e isso é que eu acho que falta um pouco, né? Porque todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar forte, todo mundo quer um monte padrão, de coisa. Né? Exatamente, né? Isso é perigoso. Perigosíssimo, né? Porque acaba que você não respeita a sua fisiologia, o seu organismo, o seu eu, né? Assim, é isso que a gente precisa entender, né? E a questão, assim, para os colegas de profissão, acho que assim é mais entender mesmo que tem um ser humano do outro lado da mesa, né? Assim, a gente precisa entender que a gente lidar com vidas, a gente lidar com pessoas, amor ao próximo, assim, eu acho que está faltando, né? Assim, o dinheiro está vindo na frente, né? Isso é uma coisa que me entristece, me agonia. Sim, né? Você estudou tanto, estudou, e aí está vendo um monte de gente assim se perdendo, né, com ambição. Exatamente. Ai, doutor Nardo, aqui, ó, muito obrigada. Um orgulho muito grande poder falar, te entrevistar, fazer as perguntas das minhas seguidoras. Sim, eu é que agradeço assim a oportunidade de estar aqui, de alcançar tanta gente assim, né? Assim, é muito bom, tá bom? Eu fico muito feliz porque
O doutor Nardo, todos os meus amigos em comuns amam de paixão. É impressionante como ele é um médico querido. Ele não é só médico, é o que ele falou, né? Esse acolhimento dele acaba que as pessoas querem ele para a vida inteira. Parabéns, tá, doutor Nardo? Obrigado. Ó, você está no TikTok, ao vivo? Qual a pergunta? A Camila falou, Verônica é raiz, onde fazer pelos adolescentes e jovens de série pobre. Quando não existia internet. Cadê? Outro comentário dela, você merece tudo aí que Pergunta o doutor Nardo. Eu amo vocês são meus amores. Fabiana falou para o doutor, boa tarde, melhor médico, melhor nutricionista, e um grande amigo para sempre. Qual o sobrenome dela para ele saber? Deve ser paciente, né? Fabiana, exemplar. Ah, não, tá no TikTok, ela perguntando, né? Ela falou com muita... Um ser humano incrível, você. Ai, olha que lindo, mas é mesmo, né? Mas tem mais alguém aí fazendo... Aproveita, atenção, família TikTok, estamos com o melhor, um dos melhores, renomados endocrinologistas do país, doutor Nardo, do lado da Mãe Loira. Faz a sua pergunta. Fabiana, esposa do 18. Fabiana, esposa do 18. Você conhece? O 18 é um professor de Muay Thai. Muay Thai? Fabiana, obrigada. Ela é minha paciente há muito tempo, minha querida. Ai, como é que eles estão aí? Eles são muito amigos. A Camila, inclusive, mandou uma rosa. Um presente, isso é muito bom. Obrigada, Camila. Eu vou deixar para você, então, assim, ó, quando você quiser, tá bom? Fazer uma campanha qualquer, assim, para a gente tratar a obesidade e levar essas coisas todas para quem não tem acesso, tá bom? Assim, ó, eu me disponibilizo, tá bom? Obrigada, e me doutor ponho à Nardo. sua disposição para que a gente possa ir, assim, fazer uma campanha e ajudar de fato, tá bom? Assim, muito nobre da sua parte, porque isso eu acho isso tão lindo, você compartilhar o que você tem de melhor, que é, né? Você ali ajudar quem não tem ninguém por ele. Eu sempre sinto muito, eu acho muito lindo difícil, isso. Né? Eu acho difícil. Às vezes eu fico com um problema sério, porque eu acho assim, as pessoas estão me pagando pelo que tem na minha cabeça, né? Assim, aí eu brinco, eu digo assim, ó, será que vale? Vale muito, né? Assim, ó, às vezes eu me sinto mal com isso, sabia? É mesmo? Que coisa! Verdade, né? Assim, a sua mãe é médica, seu pai? Não, ninguém é médico, né? Você foi o único médico da família? Médico. Meu irmão é professor de educação física, né? A minha mãe é do lar, né? Assim, ela trabalhou até casar com meu pai, depois parou de trabalhar. Meu pai era administrador de empresa. Olha que maravilhoso, Nardo, que orgulho. Ninguém, né? Que orgulho. Parabéns para você. Qual o nome da sua mãe? Marileia. Marileia, seu pai? Não, meu pai faleceu. Então, tá bom. Marileia, um beijo, parabéns pela educação que você deu. O doutor Nardo é um exemplo a seguir e a gente fica com muito orgulho de ter ele assim, iluminando as vidas que ele ilumina, tá? Que bom. Né? Eu quero te fazer um pedido. Peraí, não. Tem que mandar beijo. Manda! Você tá com quantos filhos? Eu tenho 3, né? 3 filhos? Nossa, doutor Nardo, cresceu a família, hein? Né? Na verdade, eu tenho 4, né? 4? Eu tenho um enteado. Assim, ó, então, Davi... De quantos anos, Davi? Pedro e Pedro Henrique. Davi tem 17. Luísa tem 15. Pedro faz 14 amanhã. Escadinha, olha, tudo assim, ó. Né? E o Pedro Henrique tem 12. Qual o nome da esposa linda? Isabela. Isabela já vem de Bela, ó. Parabéns pela família, pela pessoa que você tem ao lado, doutor Nardo, tão respeitado, tão querido. Que Deus abençoe vocês, proteja para sempre, tá? Obrigado. Olha, agora eu quero fazer um pedido pessoal para vocês, seguidores. Você compartilha para aquela amiga que está sofrendo com a balança, que já não consegue nem mais se ver, aquela pessoa que está sem gosto para a vida, porque eu tenho certeza que algum momento da fala dele vai tocar profundamente o coração dessa pessoa e vai criar um despertar de autocuidado, de buscar ajuda médica. Então, compartilha, eu te peço do fundo do meu coração, compartilha com todo mundo que você conhece, sabe? E faça seu comentário aqui, deixa uma mensagem para o doutor Nardo, para que... Eu sei que às vezes você está meio ligada e jogada no sofá, ou no carro dirigindo, ouvindo, ou dentro do trem, eu não sei, mas que você possa compartilhar. Sim. Porque quando a gente compartilha, a gente leva liberdade, a gente salva a vida, tá bom? Eu amo muito vocês. Até o próximo episódio. Doutor Nardo, obrigada. Obrigado.